Flávia, faz um resumo para o pessoal, um resumo, como era a tua vida, como é que você chegou aqui, como você estava e o que aconteceu a partir do momento que você começou a ouvir a palavra aqui, receber esse espírito de fé. O que mudou? Como estava a tua vida? Bispo, quando eu cheguei à igreja, eu estava com dores, eu estava por fora normal, tentando viver, e por dentro, bispo, era dor, era angústia, eu não conseguia dormir. Então, há um ano atrás, eu me via em sofrimento, em dor, e quando eu cheguei ao ministério, eu cheguei totalmente fechada à igreja. Vocês eram católicos? Nós éramos católicos. E quando eu cheguei, eu vim aberta a ouvir a palavra, a ouvir a Deus, mas eu tinha um certo preconceito ao evangélico, devido a algumas situações, a família. Eu tinha um pensamento que o evangélico ele era justo, ele era correto, e nós fomos roubados por um evangélico praticante. Eu via várias situações. Isso te decepcionou, isso te chocou. Olha, tem uma coisa bem interessante na história desse casal, que assim como eles tiveram experiências muito ruins com evangélicos e cria aquela imagem negativa, né? Eu ouvia que era um povo justo, eu ouvia que era um povo muito correto, e aí eles são lesados, prejudicados por pessoas que se identificavam como evangélicos. Também foi um evangélico, um servo do Senhor, que foi o instrumento para trazê-los para esse lugar. Eles eram de uma outra cidade, eram de Campinas, né? De Campinas, e nós rezávamos muito por mudança, nós orávamos, pedíamos por mudança, imaginávamos que a mudança viria lá, em Campinas mesmo, e um membro aqui do ministério, ele fez uma entrevista com o David, eles conversaram, e através dele nós viemos para cá, através dele nós conhecemos o ministério. Através da sua esposa, eu pude ter uma proximidade maior com Deus, eu pude conhecer a Deus, eu pude ter toda aquela paz que eu buscava. Bispo, eu fazia treinamentos emocionais, eu buscava dos mais caros, eu fazia procedimentos, eu assim, lia e buscava em tudo, menos em Deus. Quando eu era mais nova, eu tentei suicídio. Eu passei muitos anos com muitas dores, desde criança já. Eu tinha sessões de vômitos constantes. Desde criança, nunca teve explicação. Então, a minha mãe cuidava de 4 filhos sozinhas. Então, eu queria arrumar uma forma de trazer a paz para ela. Então, eu imaginei que talvez se eu não estivesse ali causando tanta dor, tanto sofrimento, eu conseguiria dar a paz a ela. Então, assim, muito novinha ainda, sem muito conhecimento e tomando a atitude errada, eu tentei o suicídio. E, por Deus, foi frustrado, né? E eu carregava essa culpa por muitos anos. Por ter tentado. Até eu chegar no ministério, sim. Eu continuava tendo as sessões de vômito, continuava tendo problemas de saúde. Por uma questão familiar, eu perdi 2 pessoas em que me fizeram me afastar de Deus. E eu me afastei de Deus assim, de uma forma que eu não queria falar com Deus, eu não queria orar, eu não queria pedir a Deus. Eu nunca ofendi a Deus, eu nunca busquei uma outra religião, mas eu não queria mais saber de Deus. E durante esse período, bispo,
as dores aumentaram, as doenças aumentaram. Eu tive 3 internações assim, sem causa. Eu fiquei 1 semana no hospital, bispo, me viraram do avesso e não encontravam nada. Eu tive um apêndice que quase estourou e o médico falou que foi por Deus que não causou assim um dano maior. Eu tive uma enxaqueca que não passava, eu fechava os olhos, eu não conseguia abrir. Durante os dias, eu fiquei 1 semana internada e não encontravam nada. Isso assim, na distância com Deus e vendo que eu já estava sem saída, a minha única... A vida profissional também, né? Não fluía? Bispo, a vida profissional, assim, eu trabalhava muito. Eu comecei a trabalhar bem cedo, né? Porque eu queria ajudar a minha mãe de certa forma. Então, eu comecei bem antes dos 16. Com 16, eu comecei a trabalhar. Fui registrada. Mesmo passando mal, eu trabalhava muito. Bispo, era pela força do braço. O que mudou na vida de vocês? Você está há quanto tempo na igreja? Um ano? 1 ano e 1 mês. O que mudou de lá para cá? Vocês chegaram, você com tudo isso, né, com todos esses problemas, quando vieram para cá financeiramente de ponta cabeça, né, problemas, inclusive você não estava morando aqui, você veio para uma cidade próxima, né, uma cidade mais próxima aqui, e com a vida bastante tumultuado, tudo muito tumultuado. O que mudou de lá para cá? Bispo, aqui eu consegui, desde o primeiro dia, desde que nós entramos, nós já víamos algo diferente, né? O primeiro culto que o senhor fez, a palavra já começou a entrar de certa forma que, quando nós saímos, né, nós sempre saíamos comentando do culto. Falei, nossa, essa igreja ela parece ser diferente. Eu sentia algo diferente, ele sentia algo diferente. Bispo, teve um período que nós vínhamos para a igreja, o nosso carro não funcionava. Ele quebrava, várias vezes nós deixamos na descida para que ele funcionasse para a gente poder ir embora. Se não pegasse, dava um tranco. Dava um tranco. Então, assim, Deus tem transformado a nossa vida, Deus tem tratado, bispo, em todos os sentidos. Aqui eu pude aprender a orar, a ficar próxima a Deus. Bispo, eu oro nas madrugadas, eu orava nas madrugadas e, graças à ajuda de uma membro aqui da igreja também, depois eu quero falar um pouquinho, a nossa vida ela tem sido mudada de tal forma que eu diria que é sobrenatural, assim. Você foi curada? Com certeza, bispo. Passou não só dessa questão emocional, dessa questão física, né? Você foi curada porque aquela dor, aquele mal-estar que você tinha frequente desapareceu. O bispo, faz 1 ano que eu não passo mal. Incríveis, 1 ano que nós estamos no ministério. Assim, eu comentei com ele, falei, nossa, eu nunca mais passei mal. Eu tenho buscado a Deus de tal forma, bispo. Eu tenho tido uma proximidade, ele tem me mostrado coisas. Experiências poderosas, né? Experiências poderosas que eu comentei com o Senhor. Eu vou citar uma aqui que teve uma noite em que eu estava orando e eu me senti atacada, bispo, assim, a mente, como o Senhor disse, né? Às vezes nós não estamos preparados e realmente nós não estamos mesmo, porque espiritualmente eu orava, pedia a Deus, tinha uma proximidade, mas durante algumas noites, bispo, eu me levantava, não conseguia orar, eu chorava e pedia para Deus me ajudar, para que ele me mandasse um socorro, para que ele falasse comigo. E por 2 noites eu me levantava, não conseguia orar, bispo, e chorava. E o Senhor, eu até lembro a data, foi no dia 27 de julho, o Senhor fez um culto, e nesse culto o Senhor falou, olha, no finalzinho, eu pedi uma resposta a Deus, e no finalzinho o Senhor falou assim, hoje eu me levantei às 4 horas da manhã,
exatamente o horário em que eu estava terminando a choradeira, né? O senhor falou assim, Deus me pediu para falar uma coisa. Antes disso, bispo, eu tinha recebido uma palavra de uma pessoa. Salmo 46, versículo 5. Fala que Deus habita nessa cidade, Ele nunca abandonará. E na manhã seguinte, Deus irá enviar o socorro, né? E o meu socorro, ele veio através de 4 pessoas. Né? A pessoa que me entregou esse salmo, esse culto, o senhor falou aqui, o senhor foi incomodado às 4 da manhã e que precisava falar algo no culto para uma pessoa que estava aqui. O senhor repetiu esse salmo. E o senhor falou que quando nós acordássemos de madrugada, que nós orássemos a Deus, pergunta a Deus o que Ele tem para você. E o senhor me mostrou, através disso, o quanto Deus me via, porque quando eu cheguei ao ministério, eu entendia que Deus não me via, que Deus não me ouvia, e por mais que eu orasse, Ele não conseguia me ver. E nesse mesmo dia o senhor falou que Deus me via. Nesse incômodo que eu causei, o senhor me desculpa. Uma outra pessoa, bispo, também, essa pessoa, bispo, eu não tenho explicações, assim, eu tenho uma gratidão enorme por ela. E como Deus é perfeito, o Salmo 46, o versículo 5, ele veio pela manhã. Às 2h58, bispo, o momento em que eu ia orar, eu até acordei mais cedo e comecei a ler a Bíblia, e às 2h58 eu recebi uma mensagem, a paz que excede todo entendimento, que ela esteja com você nesse dia. E aí a pessoa me falou mais algumas palavras, e depois desse dia, bispo, eu tive a certeza de que Deus me vê, de que Deus está comigo, de que eu não preciso temer mais nada. Vamos lá. Curada. Deus tem prosperado vocês. Daquele carro velho, hoje vocês têm um carro novo, né? Deus tirou vocês da cidade que vocês estavam aqui, porque vocês nem vieram para Rio Preto, que achavam que não conseguiriam, né, o custo de vida aqui, eu achava que vocês não conseguiriam se manterem em São José do Rio Preto. Hoje Deus colocou vocês numa casa linda, né, além do que vocês imaginaram, que veio através da palavra. Faz um resumo, você, dessa experiência sua de lá para cá. Você também é igual ela, né? Ela disse que ela fez muito curso, fez muitas coisas. Você também fez muitas coisas, né? Eu era um pouco mais viciado, assim, né? Uhum. Eu lia 4, 5 vezes o mesmo livro, fazia exercícios de colocar lápis em boca e tal. Ainda continuo fazendo, confesso a vocês, mas tenho dado mais atenção à palavra. Aprendi a orar. Nós orávamos separados. Então, assim, ela orava num canto, eu orava no outro, porque nós tínhamos vergonha de orar. A verdade é essa. Pode falar, querido. Pode. E aí foi assim, nós recebemos, Deus colocou o Victor e a Paula na nossa vida, e foi muito rápido, foi um passo de fé sem saber o que era um passo de fé. Ele me fez o convite numa segunda-feira, numa sexta-feira, segunda, eu já aceitei. Na outra segunda nós alugamos o caminhão e colocamos tudo dentro, deixamos a casa em Campinas e viemos para Potirendaba. Inclusive, o próprio Victor tira sarro até hoje, né? E aí nós ficamos esse 1 ano, né, buscando a palavra. Nós vínhamos, o carro quebrando. Nós estamos há 21 anos juntos, nós não éramos casados. Olha que lindo as atitudes deles, gente. Olha que lindo. Ela foi a minha única esposa, mesmo nós não estando casados, né? E aí, esse mesmo casal, o Victor e a Paula, nos ensinando o caminho, como fazer, fechar as brechas.
E aí nós começamos a comprar tudo parcelado, aliança, tudo, passo de fé, carro. E assim, acreditem, em todas as situações Deus nos honrou, todas. Desde a aliança até o casamento, até a compra do carro, até o aluguel da casa. Então assim, é gratidão a Deus acima de tudo, nós continuaremos firmes, orando cada vez mais. Conta a tua experiência com teu filho. Bispo, através da Paula. A Paula, dá um sinal aí, Paula. Paula e Vitor, dá um sinal aí, o casal. Parabéns pela atitude de vocês, viu? Parabéns pela atitude de vocês, porque assim como gente feriu eles, gente que deveria ter dado testemunho, ao mesmo tempo eles compartilham que vocês foram instrumentos poderosos na vida deles. É isso, lindo isso. Bispo, a Paula, bom, eu tenho uma gratidão por ela, assim, que... Pode agradecer ela, então. Eu agradeço todos os dias se ela não ficar constrangida. Mas eu tenho uma gratidão por ela, bispo, que às vezes eu sinto que não cabe no peito. Porque assim, uma fé que estava adormecido, que eu diria que estava morrendo aos poucos, assim, ela resgatou, ela me ensinou a orar, ela me ajudou a orar, ela foi assim, essencial. Às vezes nós vemos as pessoas aqui no ministério e nós não sabemos como ela é fora daqui, né? Então, assim, eu conheci uma Paula extraordinária, de fé, ela quem me ajudou na fé, ela falou, você precisa se levantar, vamos orar, ora pelo seu filho. Bispo, e eu comecei a orar pelo meu filho com tanta fé, oro ainda, e eu comecei a orar tanto. O meu filho ele tem uma paralisia facial, que atingiu o 7º nervo, e ele não piscava, ele não pisca, não tinha possibilidade do olho mexer. Então, Nunca piscava? Nunca mexia os olhos? Não, ficava mais estático, né? E a gente trouxe até uma foto, um vídeo que mostra, quando nós chegamos aqui, não se movimentava a pálpebra, para o senhor ter uma ideia. E com as orações, com a fé, e realmente Deus atende a fé, Ele responde, Olha, bispo, Quer ver o vídeo? Deixa ela mostrar ali, ó. Ele não fazia aqueles movimentos ali, ó. É somente um olho É só um olhinho que movimenta, né? O olho da paralisia, a boquinha ela puxava mais, e aqui é ele piscando, é ele movimentando os 2 olhos. É um milagre de Deus, bispo. Parabéns. Muito bom. Deus transformou a vida de vocês, curou o destino de vocês. Curou, bispo. Curou de uma forma assim que é sobrenatural. Hoje é lindo de ver vocês terem um alto nível de comprometimento, né? Vocês estão praticamente, né, tem os dias, conte-se os dias que vocês não estão na igreja, né? Porque hoje vocês fazem questão de estar aqui a falar. Não? Tá? Sim, hoje nós fazemos questão porque bispo é tão grande, o que ele tem feito por nós. É tão maravilhoso que nós estamos recebendo que não tem uma outra forma de agradecer, de louvá-la, de ter um sacrifício maior. A nossa casa, bispo, ela veio através da palavra. Eu coloquei no meu propósito. Eu passei por 2 propósitos antes desse, todos vazios. Esse dos 52 dias foi o único que eu coloquei, e eu só pedi a Deus, eu só especificava que fosse um lugar tranquilo, um lugar que a gente pudesse viver bem, que detalhei um item só que nós queríamos, né? Que era um consenso entre família. E bispo, essa casa ela não estava na imobiliária. Quando a corretora me mostrou, eu tive um pouco de resistência. Falei, não dá para nós alugarmos essa casa. Falei, não tem como. E algumas semanas antes, né,
nós tínhamos pedido para Deus nos mostrar na palavra se nós teríamos esse lugar tranquilo, esse lugar abençoado, e nós vimos uma passagem de Lucas, que fala da ceia, e fala de 2 salas, que uma seria um andar acima, e nós, quando eu vi várias casas, gostei de uma um pouco longe daqui, e quando eu entrei nessa casa, bispo, eu senti algo muito forte. Eu até comentei com ele na mensagem, falei, olha, eu acho que essa é a casa, mas eu não sei como que a gente vai fazer. E, bispo, eu tive uma dificuldade em aceitar a casa, orei e tudo, bispo, eu peço uma direção a Deus, eu peço que Ele me mostre, eu peço que Ele confirme. E eu tinha pedido porque eu falei, meu Deus, será que é capricho? Porque assim, nós não precisamos de uma coisa assim, né? E Deus, através da bispa maravilhosa, nesse dia, ela até sorriu quando ela falou, né? Quando eu pedi a Deus ela falou, é grande mesmo, toma posse, é sua, Ele está te dando. E ela sorriu no final do culto, e eu escutei aquilo, eu senti que era para nós, né? E para o senhor ver, essa casa, ela estava num valor alto, nós não iríamos alugar, e nós fizemos a proposta. De início, a proposta foi aprovada, deu tudo certo, bispo. No último dia, deu tudo errado. A pessoa já mudou de ideia, já queria mudar valor e colocava empecilhos. Então eu orei, bispo, mas eu orei muito forte. Eu falei, mas o Senhor me deu a casa, o Senhor estava no propósito. A bispa falou e eu orei, bispo. E deu 2 horas da oração, a corretora ligou, mandou uma mensagem, falou, olha, a sua casa foi aprovada, o dono aceitou o valor, ele vai isentar o IPTU, isentou o IPTU. E, bispo, para o senhor ver, né, o agir de Deus, o dono foi nos conhecer na casa, e ele falou comigo, brevemente, assim, e ele falou, Flávia, essa casa, no mesmo momento que vocês iam alugar, um outro casal me ofereceu um valor maior nela, né? E eu cedi a vocês, e eu não compreendia o porquê, né? Então, eu ajudei ele a fazer lá o que precisava, e aí, no final, eu agradeci, falei, olha, obrigado pelo senhor ter nos escolhido, né, como inquilinos, e eu tenho a mensagem. Ele falou, não foi eu que escolhi vocês. Ele falou, quem escolheu vocês foi Deus. Então, assim, a mesma... Maravilhoso, maravilhoso. Eu disse, é o que eu disse para vocês, mantenha essa pureza, tá? Mantenha essa pureza, mantenha esse espírito, essa dependência de Deus, essa dependência da palavra. É isso que está fazendo com que vocês tenham experiências tão incríveis com Deus. Então, mantenha isso, e é isso. Você vê que, às vezes, a pessoa, ele está atento a cada palavra. Tem gente que se acostuma com a palavra. Você vê que, no testemunho dela, cada palavra para ela é extremamente importante, é lei. E, de acordo com os passos que ela dá, com cada palavra liberada, é o que Deus vem realizando, cumprindo. Lindo, maravilhoso, ver a história, Deus curando o destino, mudando a história do casal. E parabéns, vocês, viu, Vitor, você, a esposa, que eles já tinham compartilhado comigo, que deram um bom testemunho, que foram, e eles falam com muito respeito, do bom exemplo e do bom testemunho. Ser um dizimista era uma dificuldade para ele, ser um ofertante, e ele aprendeu muitas coisas vendo vocês e com o testemunho de vocês, e isso é poderoso. Aí você olha, né, o casal vivendo, tendo o seu destino curado, a sua história transformada, através de bons exemplos. Nós somos representantes, nós somos testemunhas. Amém? Amém.